Amém. Vem cá, pastor Jackson Marques, em nome de... Ó, tá aqui. Me empresta o microfone, por favor. Aleluia. Vem cá. Pessoal, você que está em casa, eu te dou um conselho, não saia. Porque esse homem aqui tem uma palavra de Deus para a tua vida. Ele é um cara de Deus, é um cara que eu admiro, respeito. Tem um carinho enorme. Sempre te admirei, tenho um respeito e sou fã do teu ministério. De graça. Tá? Não. Fechou. Tá tranquilo. Que Deus abençoe. Eu quero que vocês fiquem agora com o pastor Jackson Marques. Ele tem uma palavra para o coração de vocês. E depois dele a gente já vai estar finalizando a live. Fica só mais um pouquinho aí, porque Deus vai falar com você, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fica com o pastor Jackson em nome de Jesus. Não menos. Meus irmãos, é um prazer estar aqui, é uma honra. Deus abençoe meu amigo Nato. Deus continue te abençoando, te usando como uma flecha para esses dias. Deus abençoe sua vida mesmo. Muito bom revê-lo. Quero agradecer a Deus por esse momento, de poder falar com você que está em casa. Você já ouviu louvores, já ouviu uma parte da palavra e Deus vai continuar falando no seu coração. Quero deixar aqui para a nossa meditação. Quando Jesus vai ser interrogado por um doutor da lei, em Lucas capítulo 10, e ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a salvação. E Jesus perguntou: como é que você lê a lei? E aí Jesus falou: o que está escrito na lei? E mais à frente a Bíblia diz que ele dá uma resposta para Jesus. Versículo 27 de Lucas capítulo 10. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, e respondeu: bem, faze isso e viverás. Aí no versículo 29, a partir do versículo 30, Jesus vai entrar numa parábola. Ele vai falar sobre a questão... Aqui? Ah, tá. Ele vai falar sobre a questão do bom samaritano. De tudo que você precisa entender, essa movimentação que Deus está fazendo nesses dias, sobre a questão de você amar o próximo, a questão de você estender a mão para as pessoas que estão em sua volta. Jesus começa falando aqui no versículo 30. Ele disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retirando, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre ele a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto gastar eu te pagarei quando voltares. Quando começou a pandemia, as pessoas estavam tão preocupadas que as pessoas acordavam de manhã, pegavam seus telefones, pegavam a TV, todas as informações que eles recebiam, e eles entravam no quarto e começavam a falar para Deus, lançando para o céu todas as informações que recebiam da terra. 2 coisas eu quero dizer para você: esses não são dias de você encher até o céu de informação, mas esses são dias de você trazer a revelação do céu para povoar a terra. Mais do que você falar para Deus aquilo que você está ouvindo de todo mundo, é você ter graça para falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Então, todas as vezes que você entender que esses não são dias de você falar para Deus o que você ouve de todo mundo, mas falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo de Deus, você não vai ser enfermentado por aquilo que as pessoas estão dizendo. Até porque você não pode mudar uma vírgula da palavra, mas uma vírgula da palavra pode mudar tudo que está em você. Jesus vai dar um exemplo clássico concernente ao amor ao próximo, quando ele diz que está descendo um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa lugar de paz. E Jericó significa lugar de fragrância. Não permita que nenhuma fragrância arranque você dos lugares de paz. Não permite que nenhuma fragrância de sedução, de proposta, arranque você do seu propósito. E esse homem está saindo do lugar de paz, uma movimentação errada. Porque você não precisa ter pressa para se mover, você precisa ter direção para se movimentar. Muitas pessoas estão se movendo na emoção. Não permita que as nuvens de empolgação te movam para os lugares errados. E mais do que você ter velocidade, é você ter direção.
Mais do que você ter pressa, é você ter direcionamento. Nem o barco e nem flechas têm direção própria. Então você que está me assistindo, entenda isso. Flechas não têm direção própria. Se você é uma flecha na mão de Deus, você não destina o seu próprio destino. Você não dá direção para os seus próximos passos. Você pode estar embaixo, mas quem te guia está em cima. E outro mais, o texto diz que ele caiu na mão dos salteadores. Isso é interessante, porque os salteadores pegaram o que ele tinha. Todas as vezes que você é furtado, é alguém que está roubando aquilo que ele não tem. O roubo não revela o que você perdeu, o roubo revela o que eles não têm. É a mesma coisa quando o faraó manda matar Moisés. O sistema sempre luta para matar aquilo que ele não consegue gerar. Todas as vezes que o sistema não consegue gerar algo que você tem, ele vai lutar para matar o que você está gerando. Porque é muito fácil enxergar um líder dentro de Moisés. Quero ver enxergar um Moisés dentro de um cestinho. Então esse homem caiu na mão dos salteadores. E detalhe, salteador é covarde, porque ele nunca vem só, vem em grupo. Era um homem contra muitas pessoas. E o texto diz que ele caiu na mão dos salteadores, o qual o despojaram, arrancaram o que ele tinha. Na verdade, o que mais chama a atenção não é a sua aparência, mas o que você carrega. É o que você carrega que vai chamar a atenção. E é interessante que ele caiu, o texto diz que deixou ele meio morto. Então, as pancadas que você está recebendo, às vezes nem é para te matar, mas é para te paralisar. Quantas pessoas que estão me assistindo que não vão mais à igreja porque receberam pancadas, que receberam porradas e eles estão parados. Eles estão trancanfiados num nível de dor. Não permita que a dor seja maior do que o seu propósito. O seu propósito tem que ser maior do que as suas dores. Quando você foca na sua dor, você esquece de viver o propósito. Mas quando você vive o propósito, Deus, o propósito, cura você de todas as dores. E outro mais. É tão interessante isso que ele caiu nas mãos. Se você ler a Bíblia, vai perceber que há uma diferença entre as mãos dos homens e os pés de Jesus. A mulher do fluxo, para ser curada, foi aos pés de Jesus. Lucas 1,35, as pessoas iam aos pés de Jesus para serem curados. Mateus 8, o leproso prostrou aos pés de Jesus. A Bíblia diz em João 12 que a mulher veio e colocou o perfume aos pés de Jesus. Dos 10 leprosos, o que voltou, correu, foi aos pés de Jesus. E qual a diferença entre as mãos de Jesus, os pés de Jesus e a mão dos homens? Porque na mão dos homens você chega sarado e sai ferido. Nos pés de Jesus você chega ferido e sai sarado. Sabe por que as pessoas iam sempre aos pés de Jesus? Porque eles entenderam que Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então os machucados de Jesus sarou os meus. A sua prisão me trouxe liberdade. Quando abriu as feridas dele, as nossas feridas foram fechadas. Então não foque na dor, mas foque no seu propósito. Porque o seu propósito tem que ser maior do que as suas dores. E eu quero encerrar dizendo algo. Quando esse homem caiu, ele caiu meio morto. É interessante que caiu meio morto, ele não caiu totalmente morto. Uma parte ficou morta, mas outra parte ficou viva. É o que muitas pessoas ainda não entenderam. O fato de uma área da sua vida estar doente não significa que toda a sua vida está doente. O fato de uma área da sua vida estar enferma não significa que toda a sua vida está enferma. E é lindo que Deus não vai começar a restauração pela parte que morreu. Deus vai começar a restauração pela parte que ainda está viva. Então, ao invés de você reclamar por aquilo que está morto, você deve celebrar por aquilo que ainda está vivo. Porque quando você celebra aquilo que está vivo, Deus vem para ressuscitar aquilo que morreu. Eu não sei o que está morto em você, mas Deus está dizendo, a vida está em mim, a morte está em você, a vida está em mim, a morte está em você, mas a vida está em mim. O que ele está dizendo é, não é a sua morte que vai mortalizar ele, mas é a vida que está nele que vai gerar vida onde você está. Ele caiu meio morto, os homens levaram, despojaram tudo que ele tinha e levaram as suas riquezas. Relevaram as suas riquezas, mas não levaram a sua jornada. O texto diz que no mesmo caminho descia um sacerdote. O sacerdote ficava em Jerusalém, o lugar do templo. Então até o sacerdote está fazendo uma movimentação errada. Ele sai do lugar de paz. Jerusalém ficava num lugar alto. Então guarda uma coisa, autoridade não é para quem aprendeu a mandar. Autoridade é para quem aprendeu a obedecer. Você não recebe autoridade quando você manda, você recebe autoridade quando você obedece. Jesus, o vento e o mar só obedeceu a Jesus porque Jesus obedecia a Deus. Então quando você entra num governo de obediência, Deus te dá uma autoridade para você exercer um nível de autoridade. O problema é que as pessoas estão procurando uma posição. Deus não vai te dar posição para depois te dar autoridade, mas Ele dá a primeira autoridade para depois te colocar em um nível de posição. Não tem como você chegar num nível de posição sem antes receber um governo de autoridade. O número 12 na Bíblia fala de governo. Por isso que Jesus cura a mulher do fluxo e cura a filha de Jairo. Por quê? A filha tem 12 anos e a mulher sofre 12 anos. Então o 12 fala de governo, por quê? Porque Jesus tem governo sobre as doenças e Jesus tem governo sobre a morte. Eu recebo a autoridade dos céus para dizer para você que está me assistindo. Eu não sei qual é a área da sua vida que está doente ou qual é a área da sua vida que está morta, mas Deus está dizendo, eu tenho governo sobre a morte e tenho governo sobre a doença. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse
Esse não são dias de você abrir feridas em alguém, mas esses são dias de você permitir que aquele alguém possa fechar as feridas que estão abertas em você. O sacerdote passou de lado. Agora, engraçado, e eu concluo. Por que os salteadores não pegaram o sacerdote? Porque talvez não tinha nada para oferecer. Porque quando você tem algo para oferecer, você sempre será perseguido. E outro mais, ele tinha roupa de sacerdote, mas não tinha um coração sacerdotal. Não adianta você ter anel de teologia, não adianta você ter uma prateleira de livros atrás de você. O detalhe é, se você não tiver um coração sacerdote, a sua indumentária não vai valer de nada. Porque o que Deus está dizendo nesses dias é: eu não estou sendo atraído pela aparência, mas eu estou sendo movido pela essência. É através da sua essência que vai manifestar o céu aonde você colocar a planta dos seus pés. Então ele tinha uma roupa sacerdotal, ele tinha um título sacerdotal, mas não tinha um coração de sacerdote. Meu Deus. Aí você vai perceber que o levita também passa. E outra coisa, tanto o levita quanto o sacerdote cuidavam do templo, cuidavam dos utensílios do templo. Agora é engraçado, eles estão vendo um templo no chão, machucado, e não conseguem fazer nada. Guarda uma coisa: se a dor dos outros não mexe com você, você está mais doente do que eles. Se o ferimento dos outros não mexe com você, você está mais ferido do que eles. O sacerdote passou porque estava tão envolvido na proposta que ele tinha que sair correndo. Passa o sacerdote, passa o levita, e detalhe, passaram de lado. Talvez também, abrindo um parênteses aqui, que eu vou dizer é pesado, talvez aquele homem não tinha nada para oferecer. Porque se aquele homem tivesse uma oferta, o sacerdote tinha parado. Se aquele homem tivesse uma oferta, o levita tinha parado. Mas eu amo Deus por isso. Porque no mesmo caminho que tem alguém para tirar o que você tem, no mesmo caminho vai passar alguém para te dar o que você não tem. No mesmo caminho que alguém feriu ele, foi no mesmo caminho que alguém passou para restaurar ele. Quero profetizar que no mesmo lugar que as pessoas fizeram hora com você, que as pessoas frustraram você, Deus está dizendo: eu vou levantar pessoas para que nesse mesmo lugar você possa ser tocado por vidas, para receber coisas que você nunca recebeu. Então guarda, não chore pelos que os salteadores tiraram, porque todas as vezes que você está em um ambiente que alguém tira algo de você, você vai perceber que Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Era a vida daquele homem. Então você vai perceber que todo o sistema sempre está sendo governado por roubar, matar e destruir. Mas aí vem alguém que veio para trazer vida, e esse alguém é um samaritano. E esse samaritano representa Jesus. Por quê? Porque o texto do samaritano começa no versículo 33. E aí quando fala de 33, a gente lembra da idade de Jesus, que tinha sempre que Jesus chegou em lugares onde tinha pessoas mortas, ele ressuscitou. Lázaro era amigo dele. Engraçado, quando Lázaro está morto, Marta chega e fala: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ô Marta, peraí, a minha ausência trouxe a morte para o seu irmão, mas a minha presença vai trazer ele de volta. Irmão, tem coisas que é só a presença que pode trazer aquilo que você perdeu. Então não chore por aquilo que se foi, mas se prepare por aquilo que virá, porque o que Deus vai trazer vai superar tudo aquilo que se foi. Não fique preso àquilo que os homens tiraram, mas crie expectativa naquilo que Deus está depositando. A Bíblia diz que veio um samaritano, ele está vindo de viagem. O levita desceu no caminho, o sacerdote desceu no caminho, e aquele homem desceu no caminho. E vinha, não é ia, e vinha um samaritano. Primeira coisa que eu entendo: homens de propósito sempre vão andar na contramão. Enquanto o sacerdote está descendo, enquanto o levita está descendo, o samaritano está subindo. Porque lugares altos não é para quem aprendeu a subir, lugares altos é para quem aprendeu a descer. Quando ele está indo, é engraçado isso aqui, eu paro agora. É que aquele homem está carregando vinho e azeite. Quem deveria carregar azeite e vinho era o sacerdote e o levita. Aí eu entendo que quem não tem azeite passa, agora quem tem azeite fica. Quando o samaritano veio, detalhe, ele não tinha nome, mas tinha uma missão. Ele está carregando os utensílios da cura. Meu Deus. Ele está carregando os utensílios da cura. Pastor Nato, mesmo sem saber se ia encontrar um doente ou não, eu estou carregando os utensílios da cura. Mesmo sem saber se ia encontrar alguém ferido ou não, eu paro agora. O detalhe está aqui: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Deus está te curando para você levar os feridos a serem sarados. Deus está te levantando para você gerar um nível de posicionamento. Esses são dias em que Deus está sarando as suas feridas internas, para que você possa resplandecer a glória de Deus nos ambientes onde você frequenta. O samaritano viu ele, a Bíblia diz que ele aproximou. Então todo homem de propósito sempre faz coisas diferentes do que os homens normais. Ele aproximou, desceu da sua cavalgadura, e o texto diz que ele atou as feridas daquele homem. Gente, investir em alguém que dá retorno é fácil. Quero ver você quero ver você investir em alguém que não vai te dar retorno. O texto diz que ele pegou e atou as feridas dele. Eu gosto disso aqui.
Por que ele não... Primeira coisa que ele fez, atou as feridas. Por quê? Porque ele não estava fazendo das feridas daquele homem como um troféu. Eu não vou expor as suas feridas. Eu não quero expor suas feridas porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu vou tampar elas. O texto diz que ele colocou azeite e colocou vinho. O vinho fala de alegria e o azeite fala do Espírito. Então você nunca vai ter alegria se primeiro você não for cheio. Então primeiro ele te enche, depois ele te alegra. Quando no jardim do Éden, Deus pegou o homem e colocou dentro do jardim. Pegou o jardim, fez um jardim, pegou o homem e colocou lá dentro e falou para ele assim, ó, ser frutífero e multiplicai. Por que ele falou frutífero e multiplicar? Porque você nunca pode multiplicar aquilo que você não frutificou. Sabe, as pessoas estão lutando para ser famosas, quando na verdade deveriam lutar para ser frutíferas. Porque fama passa, agora os frutos permanecem. E guarda, interessante, quando Adão comeu do fruto, revelou que ele já não estava sendo mais frutífero. Porque você nunca vai ver um pé de laranja comer laranja. Você nunca vai ver um pé de melancia comer melancia. Então quando você para de dar frutos, você começa a comer dos frutos. Deus tira Adão do jardim. No Novo Testamento é o contrário. Deus faz o homem o jardim. Pega o seu espírito e coloca dentro do homem. É por isso que todas as vezes que você tem uma ação, não é fruto seu, é fruto do Espírito. Nós somos o jardim, o Espírito é o jardineiro. E hoje quem dá fruto em nós não somos nós mesmos, mas todas as ações que damos é fruto do Espírito. O homem desceu da cavalgadura, pegou aquele homem que estava no chão caído, colocou ele na sua cavalgadura e levou ele para a hospedagem ou para a estalagem. Detalhe, não foi o homem que estava embaixo que tirou quem estava em cima, mas foi o homem que estava em cima que desceu para o que estava aqui embaixo. Muitas pessoas estão lutando para sair de baixo para estar em cima. E homens de propósito lutam para sair de cima para estar embaixo. Porque a questão não é onde você está, a questão é que está em você. O lugar, o segredo não é onde você mora, o segredo é que mora em você. O segredo não é onde Deus te tirou, o segredo é para onde Deus está te levando. O texto diz que pegou ele e levou ele para uma estalagem. E passou a noite com ele lá. Você passar a noite com quem você conhece é muito fácil. Agora, passar a noite diante de alguém que você nunca nem viu, é dizendo, é o discipulado. Porque as pessoas estão sendo manipuladas achando que está sendo discipulado. Porque a manipulação faz você ser parecido comigo, mas o discipulado faz você ser parecido com Cristo. Qualquer movimentação que não te leva a ser parecido com Cristo é uma movimentação errada. Última coisa, quando Ló saiu da cidade, o anjo pegou na mão dele, pegou na mão da mulher dele, pegou na mão da filha e da outra filha. Por que pegou na mão? Porque Deus está dizendo, os passos são seus, mas a direção... E aí o problema é que o Deus falou, ninguém olha para trás. A mulher não aguentou e olhou para trás. É impossível andar para frente querendo olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E Deus nessa noite está te dando a oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar para trás. A mulher sai da cidade, mas a cidade não saiu da mulher. O corpo dela está do lado de fora, mas o coração ficou preso lá de dentro. Então esses são dias que Deus não está só pegando na sua mão, mas são dias em que Deus está te dando uma direção para você chegar em lugares que você nunca chegou. Aquele homem ficou naquela hospedagem, foi tratar das suas feridas, para depois ele seguir a sua viagem. O que eu quero dizer para você, que você precisa ser curado. Que Deus está te levando em ambientes que não são ambientes normais, são hospitais. Deus está preparando pessoas para tocar em feridas. Porque entenda uma coisa, eu não posso tocar em ferimentos rasos se eu ainda não sei lidar com ferimentos profundos. Se eu não consigo lidar com feridas rasas, imagina cuidar de feridas profundas. Então primeiro Deus está curando você para você levar outros a serem curados. Primeiro Deus está sarando você para levar outros a serem sarados. Então esses não são dias de abrir feridas, mas esses são dias de levar feridas a serem cicatrizadas. Que Deus abençoe você. Nunca se esqueça que a cicatriz vale mais que o diploma, porque o diploma fala do que você conquistou, mas a cicatriz fala do que você suportou. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo espaço, beijo no coração, Deus abençoe, obrigado. Aleluia, tá doido. Só em 2 minutos cravado, fala sobre semente. 2 minutos. Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Aqui? Aqui ou aqui? Aqui. Você nunca vive como árvore enquanto você não decide morrer como semente. Quando você decide morrer como semente, Deus te apresenta como viver como árvore. Na verdade, não existe semente grande. A maioria das sementes são pequenas. Mas a bênção é que toda semente dentro dela tem uma árvore. O que você será no futuro, você é hoje em forma de semente. A maior bênção da semente é que todas as vezes que você abre um fruto, você encontra uma semente. É Deus te dando uma oportunidade de plantar novamente. E outro mais, a semente só pode ser germinada quando ela morre. Todas as vezes que você planta uma semente, você cava um buraco, pega a semente e joga ela lá dentro.
Eu não entendia muito sobre semente até ler a história de José. Os irmãos arrumaram uma cisterna, arrumaram um buraco, pegaram José e jogaram lá dentro. Então, se tem alguém armando a cova para você, fala para ele, me joga hoje. Porque todo o processo te leva a um propósito, e todo propósito te levará a um nível de promessa. Última coisa sobre semente, é que a bênção da semente não é quando ela é colocada no terreno. A bênção da semente é quando ela morre. Porque quando ela morre, ela quebra. A primeira coisa que sai é a raiz. E a raiz não sobe, a raiz desce. Porque crescimento que não te faz descer não é crescimento, é inchaço.